Agradecer o relator desse projeto tão importante, convidar os demais parlamentares a também discutir essa matéria, porque na invasão desse país nós somos vítimas nessa trama. Eu nem sei se chamo de Brasil ou se chamo Pindorama. Foram muitas lutas e muitas dores que ficou gravado na memória. Seja negra ou também mulher indígena protagonista dessa história. A nossa luta não começou ontem, não é hoje que ela termina. É preciso considerar, na verdade, o marco temporal é do genocídio indígena. Nós discutimos aqui extensamente o PL 490, o PL 2903 no Senado, acompanhamos o julgamento da tese do marco temporal, e esse projeto pretende fixar o marco temporal do genocídio indígena no ano de 1500. E quem é que não sabe que, na verdade, 1499, 22 de abril, quando falava da chegada dos portugueses no Brasil. E muita gente fala, não, a gente não pode assumir a culpa, mas nós não podemos também assumir uma reprodução da violência. Na invasão do Brasil, existia 5 milhões de indígenas. Nós hoje somos 0,84% da população brasileira. Ainda não somos nem 1% da população brasileira. Para construir um Brasil do futuro, nós não podemos reproduzir erros do passado. Para construir um Brasil do futuro, nós precisamos pensar em reparação histórica. Essa casa que, por diversas vezes, vota projeto de retrocesso, mas diz reconhecer, sobretudo no âmbito da educação, quando a gente chega nas escolas e ainda diz, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Nós precisamos desmistificar a história e, sobretudo, não também ser os Cabrais do século XXI. Essa tese do marco temporal e que acompanhamos agora, uma mobilização que tem o prazo, sexta-feira é o último prazo do presidente Lula para o veto do PL 2903. E dizer que o nosso marco não é temporal, o nosso marco é ancestral. Quando, lá no território do povo Krenak, no estado de Minas Gerais, de onde eu venho, na época da ditadura militar, foram torturados mais de 8 mil indígenas pesquisados somente em 10 povos. Era um campo de concentração onde levava indígenas do Brasil inteiro. Mas se nós observarmos hoje também, mais de 20 dias pós o julgamento no STF, o que está acontecendo com o povo Laclanô-Choclen? É o mesmo desrespeito, é as mesmas violências, só sofisticaram as armas, porque antes eram os canhões, hoje tem sido a caneta. Se olhar para o sul da Bahia, o que vem acontecendo também com o povo Pataxó. Se olhar para os Munduruku, o que vem ocorrendo. Se olhar para o povo Guarani Kaiowá, toda semana, não conseguimos nem tratar uma demanda, não tem tempo nem de ter luta, porque tem que fazer luta. Nós precisamos falar de reparação histórica. Fixar o marco temporal do genocídio indígena no ano de 1500 é, no mínimo, uma reparação histórica para reconstruir um Brasil do futuro, onde reconhece um povo do passado e que existe no presente. Muito obrigada. Projeto de lei número 4566 de 2023, da deputada Célia Chaquiabá, que dispõe sobre o reconhecimento do direito territorial originário dos povos indígenas e fixa o marco temporal do genocídio indígena. Relator, deputado Chico Alencar. Obrigado, presidenta Dilvanda. Agradecendo aos pares aí a generosidade de poder já ler direto o voto. Primeiramente, cumpre destacar que, recentemente, por ampla maioria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário 101.736.5, com repercussão geral, tema 1031, considerou inconstitucional a tese apelidada de marco temporal das terras indígenas, segundo a qual os povos indígenas teriam direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nossa Constituição. O presente projeto de lei, em linha com a interpretação constitucional adotada, repita-se, por ampla maioria pelo STF, busca trazer maior segurança jurídica do chamado direito originário à terra dos povos indígenas, expressamente previsto no artigo 231 do texto constitucional. Nesse sentido, o PL 4566 de 2023 veda expressamente eventual imposição de qualquer marco temporal para fins de demarcação das terras indígenas.
A almejada segurança jurídica tem se mostrado cada vez mais importante, tendo em vista que, apesar de expressa previsão da Constituição e da correta interpretação constitucional adotada pelo STF, é fato que grupos políticos têm se mobilizado no âmbito do Congresso Nacional para, através de um PL aprovado na Câmara dos Deputados sobre o número 490/2017 e em trâmite já finalizado, acrescento eu, no Senado Federal, sob o número 2.903/2023, busca, de uma vez só, mudar o comando constitucional e revogar a decisão do Supremo. Objetivos maculados tanto de inconstitucionalidade formal, já que lei ordinária é hierarquicamente inferior à norma constitucional, quanto de inconstitucionalidade material, ao violar o artigo 231 da Constituição Federal e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. Além disso, o PL 4566 de 2023 também prevê o reconhecimento do ano de 1500 como marco temporal do genocídio indígena, data em que exploradores estrangeiros chegaram a Pindorama, local onde os povos originários já viviam, tratando-se, nesse ponto, de um reconhecimento histórico sobre o que, de fato, ocorreu naquela sequência de eventos conhecida como descobrimento, que foi, na verdade, um cobrimento de povos com mais poder tecnológico e bélico até sobre povos originários. É de se notar que o PL 4566 de 2023 não acena com nenhum tipo de revanchismo, mas, ao contrário, busca estabelecer uma compreensão desse momento histórico que seja mais fidedigna com os acontecimentos. No mesmo sentido, o parágrafo 2º define de maneira direta que as demarcações poderão reconhecer a existência do direito territorial originário, anterior à própria existência da República Federativa do Brasil, previsão que igualmente contribuiria para a necessidade de segurança jurídica mencionada anteriormente. Dessa forma, e pelos motivos expostos, votamos pela aprovação do PL 4566 de 2023, Sala das Comissões, em 17 de outubro de 2023. Relator. É o relatório e eu voto.